Marino, só para animar a nossa turma, que acho que tem uma das reações mais bonitas, essa campanha Floresta Faz a Diferença, mudou a história do debate do Código Florestal. Cada dia mais e mais pessoas se juntam. Você acredita que essa pressão em cima do governo e desses senadores vai ajudar a gente na votação final? Olha, eu acho que a mobilização da sociedade, sobretudo esta mobilização que ainda acontece apenas pelas redes sociais, ela é insuficiente. Eu acredito que ela é insuficiente. A gente precisa ganhar um tempo político para ganhar as mentes e os corações do povo brasileiro. A gente precisa ganhar os pesquisadores desse país, as universidades. A gente precisa interagir com a luta sindical desse país, com os movimentos populares, porque este não é um debate apenas de interesse de um setor do povo brasileiro, e sim de toda a sociedade. O tempo é curto, a gente vai aqui utilizar todas as possibilidades regimentais firmes no propósito de fazer com que esse debate se aprofunde. Ele precisa ir à raiz do problema, porque precisa ficar claro para a população o que é que está em debate. Qual é o grande interesse dessa movimentação do agronegócio, que usa os pequenos produtores brasileiros como bucha de canhão, como massa de manobra, para dizer que este é o interesse dos pequenos. Não é. Este interesse é de quem quer desmatar, é de quem não quer reflorestar, é de quem não quer pagar imposto, é de quem quer continuar lucrando muito com o crédito agrícola e controlado e outras questões que envolvem esse debate ambiental no Brasil. Olha, quem está dando esse recado não é ambientalista, é uma senadora que hoje mostrou guerreira, que fez a sua parte, representou todos os ambientalistas do Brasil. Eu acho que foi legal, eu agradeço muito, senadora, a gente precisa disso, é dessa coragem. Olha, nós vimos uma pesquisa que estão apresentando agora, que foi feita no Senado, resultado da enquete sobre a emenda número 103, a do desmatamento, que propõe desmatamento. 82% das pessoas são favoráveis. Agora, isso precisa ter desmatamento zero. As pessoas precisam agora transferir isso para dentro do Congresso com ação, não é só com rede social. Vem aqui, mobiliza, vai no seu estado. Essa é uma das emendas que eu tive a oportunidade de apresentar e vou estar defendendo, porque o povo não se engana, o povo sabe, o povo é sábio. Aceitação, olha. Então, você que está aí, mobilize, vá lá no seu estado, chame seu senador, faça alguma coisa. O recado é da senadora. Teve coragem, enfrentou, mostrou que a gente está resistindo, porque as verdades a gente tem no coração. Os outros estão interessados no crédito agrícola, como ela falou, nessas facilidades que tem por aí, nessa farra que aconteceu com a agricultura, dessas oligarquias que se estabeleceram com relação à questão da ocupação das terras e tudo. Nós vamos acabar com isso e vamos começar com gente assim, mobilizando. Valeu, Floresta Faz a Diferença, e você mandando ver no Brasil, alertando todos para a nossa luta, que ainda só está começando. A gente tem muito caminho pela frente. Obrigado. Ok, aí está então a participação do Mário Mantovani, diretamente de Brasília, conversando um pouco mais conosco. Senador Wagner Silva, esclarece o seguinte ainda. Pelo que eu entendi, então, pode haver a possibilidade de não haver votação esse ano e ficar para o ano que vem? Seria o ideal, se não tivermos um bom texto. Se não tivermos o texto da sociedade brasileira e apenas de um setor, o correto era deixar a votação para o ano que vem. Eu não sei quem estipulou esse prazo, que tem que ser agora, a não ser o prazo que tenta tirar o desconforto de chegar na Rio+20 com a memória do pior retrocesso na legislação ambiental brasileira. E os ruralistas que não querem chegar lá com mobilizações mais fortes para poder, digamos assim, passar o seu projeto de retrocesso. Na verdade, Heródoto, tem uma incoerência muito grande. A Comissão de Ciência e Tecnologia não levou em consideração os argumentos dos cientistas que foram lá e disseram que esse código traz um prejuízo enorme para a biodiversidade, para a degradação dos solos, para o regime de chuvas, para o equilíbrio hídrico do país e para a própria agricultura. Não consideraram tudo que foi dito pelos cientistas através do relatório que foi produzido pela SBPC. E nós estamos a caminho não de um código florestal,
mas de um código agrícola, de um código rural. Né? Estamos invertendo as coisas, transformando a proteção das florestas em um projeto para o desenvolvimento da agricultura. A agricultura brasileira pode e precisa se desenvolver, não em prejuízo das florestas. Né? Isso é o que eu chamo de competição pelo caminho de baixo. A competição pelo caminho de baixo é aumento da produção, por mais degradação ambiental, mão de obra desqualificada, pouco valor agregado aos nossos produtos, desrespeito à legislação trabalhista. E a competição pelo caminho de cima, se respeita a legislação ambiental, se investe em conhecimento, tecnologia, inovação, se aumenta a produção por ganho de produtividade, protege-se as florestas, faz o manejo das florestas no que pode ser manejado, cria novas frentes de emprego. Só para você ter uma ideia, hoje se produz, para se gerar um emprego na pecuária, na Amazônia, precisamos de 400 hectares, quando com as tecnologias, as novas práticas, com 80 hectares se geraria um emprego. Essa competição pelo caminho de baixo é que está em jogo agora. E nós temos que fazer uma escolha, o governo tem que fazer uma escolha. Agora, se o governo escolher o caminho de baixo, a sociedade precisa continuar escolhendo o caminho de cima, né? De que nós não queremos que as florestas brasileiras sejam destruídas e que a agricultura brasileira seja rotulada de estar acontecendo em prejuízo da proteção das florestas. Até porque nós tivemos 8 anos de um processo muito virtuoso, que era diminuição de pobreza, crescimento econômico e diminuição de desmatamento. Eles querem voltar para os velhos tempos, infelizmente. E agora eu acho que só tem uma coisa, é a mobilização mesmo, né? O diálogo com os senadores, obviamente que sempre de forma respeitosa. Sabemos que tem pessoas como a senadora Marinô, que corajosamente ali, com certeza estava expressando o posicionamento de pessoas como Pedro Táxi, como Suplicy, como, enfim, Lindenberg, Cunto, enfim, vários outros senhores senadores que estão fazendo essa frente de batalha. O senador Aloysio Nunes, que também apresentou proposta, o senador Randolfo, do PSOL, que também tem tido uma atuação muito boa, e agora, claro, uma responsabilidade muito grande do governo e do relator, meu amigo Jorge Viana, porque houve eu insisto, o governo blindou o Luiz Henrique, né? E agora ele sai a cavalheiro, sem ter incorporado nenhuma das emendas, integrado nenhuma das emendas ao seu relatório, e passando a responsabilidade toda para o Jorge Viana. Então, talvez agora a gente tenha um endereço melhor para poder fazer a pressão. Então, posso escrever lá, jorgeviana@senado.gov.br, e mandar um recadinho para o senador Jorge Viana. Para o Jorge Viana, obviamente, claro. Que é uma pessoa, enfim, civilizado. Que temos, imagina, meu companheiro lá do Acre, mas eu, inclusive, divergia dele, de que eu dizia para ele, Jorge, temos que fazer as coisas acontecerem na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Agricultura, na Comissão de Ciência e Tecnologia, senão essa responsabilidade vai ficar toda em cima de você. Quem essa estratégia para deixar tudo naquele ponto lá? Onde é isso? O governo, eu acho. O governo? O governo da presidente Dilma, é isso? Ou isso já vem do governo Lula? Eu diria que isso, né, foi operado no governo da presidente Dilma. Mas já vinha do governo do presidente Lula dar superpoderes a um relator. Infelizmente, superpoderes é um relator ruralista, porque no caso da Câmara dos Deputados foi ao deputado Aldo. Mas ele é ruralista? Eu diria que ele é uma pessoa que fez uma aliança orgânica com esse setor. Orgânica? Orgânica, usando uma linguagem, né, dos partidos comunistas. Tá certo, eu nem vou entrar mais nessa questão. Eu queria, outra informação é o seguinte, porque obviamente as pessoas fazem perguntas. Se a gente deixar isso aí para discutir lá na Rio +20, a gente não vai estar internacionalizando um debate, abrindo mão da soberania nacional para discutir no plano internacional? Não, mas não é na Rio +20, é a sociedade. Geralmente a sociedade, ela tem algumas datas importantes no calendário político, social, enfim, do país para conquistar avanços. As pessoas estão usando a Copa do Mundo e as Olimpíadas para conquistar alguns avanços.
em vários aspectos, melhorar os aeroportos, melhorar a infraestrutura, melhorar a rede hoteleira do seu estado. Por que que a Rio+20, que é um encontro com mais de 180 países para discutir o futuro do planeta, o desenvolvimento sustentável, os brasileiros não iriam usar esse momento para conquistar avanços também para a agenda do desenvolvimento sustentável? Por que só na área de infraestrutura? Por que só na área de mobilidade? Por que só nesses outros aspectos é legítimo utilizar um grande evento para promover alguns avanços, algumas conquistas? Não, é o debate dos brasileiros para podermos chegar com uma agenda que seja exemplar. O Brasil é uma potência ambiental. E se no Brasil floresta não foi importante, se no Brasil biodiversidade não foi importante, se no Brasil recursos hídricos não foi importante, em nenhum lugar do planeta mais é, porque o Brasil é uma potência ambiental e o Brasil é o país que vai pagar o maior preço se nós não tivermos redução das emissões e continuar aumentando a temperatura da Terra. E as florestas são uma verdadeira bomba de CO2 que pode ser lançada na atmosfera para nos prejudicar. O Brasil deve fazer a sua parte e chegar de cabeça erguida para convencer e constranger os outros países a fazerem o seu dever também. Agora, se nem o Brasil, né, se mobiliza para proteger o que é seu, por que os outros vão fazer? A senadora Marina Silva, e aquele argumento usado já no passado por alguém, não, mas eles se mataram tudo lá agora e não querem deixar a gente se matar. Fizeram a Revolução Industrial lá na Inglaterra, mataram tudo, fizeram na França, mataram tudo, agora os caras querem que a gente segure a floresta. Tem um provérbio, Heródoto, que eu gosto muito, que diz que sábios são os que aprendem com os erros dos outros. Agora, estúpidos são os que não aprendem nem com seus próprios erros. Então, nós não podemos reivindicar os erros que eles cometeram num período que a gente não sabia que os recursos naturais eram finitos. Hoje nós sabemos que eles são finitos e que o planeta já está no vermelho em 30% e que o Brasil é ricamente abençoado com 11% da água doce do planeta, 22% das espécies vivas do planeta. Então, nós temos que, em lugar de reivindicarmos, repetir os erros que eles fizeram como tragédia, porque não poderá ser como comédia, certo? Nós temos que nos esforçar para sermos um novo paradigma, o paradigma do século XXI. Por incrível que pareça, você vê, os países em desenvolvimento, hoje os países de economia média, que estão aí estendendo a mão para os países desenvolvidos. Quer equívoco maior? Eles erraram na economia, ficaram dando lição para a gente o tempo todo e agora não conseguem aplicar as lições que deram